me envolver com doce amor. Venho, Senhor, quero ser um pássaro cantador. Venho, Senhor, venho, Senhor, vem me fazer melhor. Encher o ar com perfume suave de paz. Quero abraçar criancinhas, fazê-las felizes. Venho, Senhor, venho, Senhor, vem me fazer melhor. Venho, Senhor, venho, Senhor, vem me fazer melhor. Venho, Senhor, me envolver com o teu doce amor. Venho, Senhor, quero ser um pássaro cantador. Venho, Senhor, venho, Senhor, vem me fazer melhor. Encher o ar com perfume suave de paz. Quero abraçar criancinhas, fazê-las felizes. Venho, Senhor, venho, Senhor, vem me fazer melhor. Boa tarde, Deise. Ana. Me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor, os anseios, as vontades, os receios, as saudades, os fracassos, as surpresas, alegrias e tristezas. Me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor, os amores, as lembranças, os temores, esperanças, as jornadas cansativas, sonhos mortos, dores vivas. Me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor.
Bom, falta um minutinho, então vamos nos preparando. Dinorá, você quer fazer a prece hoje? Já tem o livro? Posso fazer. Bom, pode começar, Dinora. Qual é a É lição? 52, isso são 52. É porque eu sempre entro, já passou. Primeira prece, né? Isso. Senhor Jesus, amigos espirituais, te agradecemos por estarmos aqui reunidos nesses, nessas lições, nesse estudo, que tanto acrescenta para a gente, e nos dá um pouco mais de sabedoria, um pouco mais para a gente refletir, e que a gente vai, passo de formiguinha, aprendendo e fazendo, né, o melhor que nós podemos para mudar, tentando conter as nossas más tendências, tentando nos melhorar. Então, eu agradeço a essa casa, a esse trabalho, por eu estar, por todos que aqui estamos encarnados, desencarnados, estamos aprendendo as suas lições, os ensinamentos. Muito obrigada, que assim seja. Palavra falada. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis. Jesus. Lucas, capítulo 8, versículos 17 e 18. A palavra é vigoroso fio da sugestão. É por ela que recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade na tradição oral, mas, igualmente, com ela recebemos toda espécie de informações no plano evolutivo em que se nos apresenta a luta diária. Por isso mesmo, se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves, porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. No templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos, apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída, notas alusivas à conduta dos outros, opiniões diferentes nesse ou naquele assunto. Cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas e agravando-lhes a estrutura. Por tua resposta, converter-se-á o bem na lição ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se-á o mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Saibamos, assim, lubrificar as engrenagens da audição com um óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir à luz. Essa lição é para a gente, para o dia a dia, né? Porque, às vezes, a gente ouve, aí interpreta, né? Como ele fala aqui, né? Cada um interpreta de uma maneira, né? Então, e às vezes a gente passa para o outro de uma forma
não passa o que a gente ouviu, a gente passa, de repente, o que a gente acha que aquilo teria que ser, já bota outras palavras, já bota outro contexto que sai totalmente diferente daquilo que a gente ouviu, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente fala, no que a gente passa, para a gente não ser motivo de até de fofoca, de dar confusão, porque às vezes a gente pode falar uma coisa que não aconteceu e a gente interpretou da maneira errada, né? Não sei, fala melhor você, Pepita. Você é mais... Não, essa lição realmente eu acho importantíssima, porque quando ele diz assim, ele fala primeiro ele chama atenção para a importância da palavra, porque ela vai carregada das emoções do orador, quer dizer, da pessoa que fala. Sim, Ela vai carregada e ela vai também levando, ela é o fio condutor da nossa maneira de olhar o mundo. Aí é aquilo que você diz, nem sempre nós vamos fazer uma avaliação correta. Então, nem sempre somos imparciais. Então, muitas vezes nós já damos uma visão equivocada dos fatos, nós já estamos com a nossa, né, aquela coisa que a gente fala de colocar, puxar a brasa para o nosso sardinha. Então, ele disse que a frase, toda a frase que nós ouvimos, ela pode semear bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. E aí, eu achei muito importante quando ele vai dizer o seguinte: cada registro falado traz consigo o impacto da ação, ou seja, traz consigo o impacto da ação que o falante coloca. Porém, a reação mora em ti mesmo, solucionando o problema ou agravando-lhes a estrutura. Então, eu achei essa colocação aqui de vital importância, quer dizer, o problema não é o que o outro fala, o problema é como eu reajo ao que ele fala. sim. Então, ele pode estar todo equivocado, ele pode estar todo errado, ele pode estar falando uma mentira, ele pode estar caluniando, ele pode até estar falando a verdade. Mas o problema não é o que a gente ouve propriamente, mas é como a gente vai reagir ao que ouve. Então, aí que mora, então, uma pessoa sensata, ela vai ouvir uma informação e ela vai fazer uma triagem. Ela não vai saindo, agora nós, a pessoa passional, ela ouve, já toma as dores, já se posiciona sem ouvir a outra parte, já tomamos partido, já nos envolvemos daquele magnetismo, daquele sentimento que o falante trouxe quando trouxe a informação. Então, eu acho que é bem perigoso realmente, né? Então, ele diz assim, por tua resposta, converter-se-á o bem na lição ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se-á o mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Então, ele pede que a gente aprenda a lubrificar as engrenagens da nossa audição com o óleo do amor puro, ou seja, sem a malícia, sem a desconfiança, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão, da paciência, do otimismo e da caridade. Então, se a nossa fala tiver esses ingredientes, compreensão, paciência, otimismo e caridade, a gente nunca vai falar mal de ninguém, não é? Nunca a gente vai pegar e vai ficar atirando a pedra, nunca vai fazer isso. Porque primeiro que você vai ter a paciência de ouvir, depois vai ter a tolerância, vai ter, como ele disse, a compreensão, a caridade. Então, se você tem caridade, você vai ter uma compreensão e a tolerância. A página realmente é muito rica, como você falou, Dinorá, é uma página para a gente ler todo dia, para a gente lembrar, né? Antes de falar, antes de nos posicionar, que às vezes a gente é muito assim, vai logo dando parecer, A mas gente é damos impetuoso, um né? parecer sem conhecer toda a história, toda a verdade, né? É,
Porque às vezes a pessoa mal começa a falar, você já imagina o que vai vir depois e tu já sai atropelando, né? A Verdade. gente faz muito isso. Eu tenho me policiado de uns tempos para cá, ter a paciência de ouvir o outro falar, acabar de falar, para a gente poder entender, porque eu era muito assim, eu era muito, né, Onde começava a falar, a gente só esperar acabar de falar também não é o suficiente, porque aqui o que ele diz é a maneira como a gente reage, né? então, mas aí a Interpreta gente, também. pelo menos, para É, ver, com eu nem certeza. conseguia deixar a pessoa acabar de falar, que eu já É, achava que eu já sabia o que ela ia eu acho que falar. a gente escorrega muito mais naquilo que nas nossas palavras que são reação a um estímulo, né, do que às vezes na nossa palavra mesmo. A gente quando né, a gente acha que está sendo injustiçado, que está sendo, enfim, e aí a gente quer devolver na hora, né, quer devolver na mesma moeda, né, e aí eu acho que é aí que a gente agrava os problemas, né? Mas Com é isso. certeza. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Verinha, Solange, Ana, seu Antônio, Andréia, o pessoal aí que está, Só Deise, lembrar, Marinho. né? Deixa eu ver se está com o telefone desligado aqui. Só lembrar, quando as palavras saem, a gente não consegue colocar para dentro de novo, né? É Tem uma É, verdade. historinha que eu contava na evangelização, né, de umas crianças que brigavam, faziam fofoca, e a mãe, então, deu uma tarefa para elas de abrir os travesseiros e soltar as plumas todas no quintal. E aí elas ficaram felizes, bem, colocando as plumas voando. Ela falou: agora a gente vai colocar tudo para dentro de novo. Mas não pode, pois é. As palavras também são assim. Você tem que tomar muito cuidado, porque depois você não consegue colocar de novo para dentro e o arrependimento chega mais tardio. Então a gente tem que pensar no que a gente vai falar primeiro. A gente primeiro pensa para depois falar, porque se a gente agir por impulso, às vezes sai coisa que não há necessidade de falar, né? É uma verdade. Verdade. Mais alguém? Então, já que ninguém quer falar, prossigamos com a Gênese. Glorinha. que pena, né, nos despedindo aqui dos capítulos iniciais da gente. É verdade, Glorinha. Nem fala, é verdade. Mas o Kardec colocou, o que está importante foi o que ele colocou, né? É. O que ele acha que é realmente, né? Mas aí Bom, vai ter, tem outras coisas, né? Porque realmente a fala dele é tão assim, como é que eu vou dizer assim, ponderada, tão equilibrada que a gente, né? é, é verdade. Bom, então a gente está aqui no capítulo 12, vamos para o item 25, que ele vai explicar o item 24, que é o capítulo lá da Gênesis, né? Que ele já falou ali sobre o Caim, né? Caim matou Abel, aquela coisa toda. Então, o Kardec vai fazer aqui a avaliação dele desse trecho, né? Da Gênesis. Item 25. Se nos apegarmos à letra da Gênesis, eis as consequências a que chegaremos. Adão e Eva estavam sós no mundo, depois de expulsos do paraíso terrestre. Só posteriormente tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Ora, tendo-se Caim retirado para uma outra região, depois de haver assassinado o irmão, não tornou a ver seus pais, que de novo ficaram isolados. Só muito mais tarde, na idade de 130 anos, foi que Adão teve um terceiro filho, que se chamou Sete. Depois desse nascimento, ele ainda viveu, segundo a genealogia bíblica, 800 anos e teve mais filhos e filhas.
Quando, pois, Caim foi estabelecer-se a leste do Éden, somente havia na terra 3 pessoas, seu pai, sua mãe e ele, sozinho, de seu lado. Entretanto, Caim teve mulher e um filho. Que mulher podia ser essa e onde pudera ele desposá-la? O texto hebreu diz: ele estava construindo uma cidade, e não, ele construiu, o que indica a ação presente e não ulterior. Mas uma cidade pressupõe a existência de habitantes, visto não ser de presumir que Caim a fizesse para si, sua mulher e seu filho, nem que a pudesse edificar sozinho. Dessa própria narrativa, portanto, se tem de inferir que a região era povoada. Ora, não podia sê-lo pelos descendentes de Adão, que então se reduziam a um só, Caim. Para ou continua, Pepita? O que você acha? Eu acho que é Vamos melhor você continuar, né? terminar, porque aí depois você fala tudo, né? Que você já Verdade, falou. tá. Aliás, a presença de outros habitantes ressalta igualmente destas palavras de Caim: serei fugitivo e vagabundo, e quem quer que me encontre, matar-me-á. E da resposta que Deus lhe deu: quem poderia ele temer que o matasse? E que utilidade teria o sinal que Deus lhe pôs para preservá-lo de ser morto, uma vez que ele a ninguém iria encontrar? Ora, se havia na terra outros homens, afora a família de Adão, é que esses homens aí estavam antes dele, donde se deduz esta consequência tirada do texto mesmo do Gênesis. Adão não é nem o primeiro, nem o único pai do gênero humano. Então, o Kardec vai, né, o que a gente sabe, se a gente fosse pegar tudo ao pé da letra, primeiro que a gente não ia entender nada, ficaria tudo totalmente, muito mais embaralhado, né, para a gente, tudo sem uma lógica, sem um mínimo de coerência, né? Então, a gente vai ver o seguinte, que essa descendência, né, a preocupação desse texto bíblico, né, é mostrar, tudo que eu estou falando aqui não é nada meu, tá? É tudo que eu vi o Haroldo Dutra falando e estou tentando, assim, ver alguma coisa que eu me lembre, né? Mas é mostrar toda uma progressão do mal, né, no mundo a partir de uma genealogia que seria, né, primeiro esse casal, depois o seu filho, e aqui ele vai falar sobre o medo de Caim de ser morto, né? Já inaugurando aí a visão mais para frente do olho por olho, dente por dente, né? E aí também o Haroldo Dutra diz que quando Deus fala para ele que não, que ninguém iria matá-lo porque ia colocar um sinal na testa dele, ele diz que isso aí é a misericórdia divina atuando para que esse instinto de vingança, né, humana, né, que nós mesmos ainda apresentamos, né, de vingança, de violência, de devolver o mal com o mal, pudesse atuar como uma forma de protegê-lo, né? Então ele fala, não, aquele sinal não é um sinal, uma coisa, é algo que vai atuar para que aquele mal não progrida de maneira, né, dos 7 vezes vai passar para 70 vezes 7, né, que vai Mas que a gente vai aí já é vendo num outro descendente de no, Caim, né? Aí já é sim, um outro toda a sua descendente que tem a descendência. progressão. É, então, mas isso ele já mostra logo no capítulo seguinte a genealogia do Caim, falando mesmo, matei, mas aí vinguei não sei quantas vezes, 70 vezes 7 por um mal que me fizeram. Então, essa progressão
desse mal, dessa vingança, né, que vai sendo colocada, né, e aí porque o Haroldo Dutra diz que às vezes há uma interpretação equivocada de achar que é Deus que está falando que não, quem te matar vai pagar 7 vezes, sei lá, mais ou menos isso, 7 vezes. Mas ele fala, não é uma imposição divina, é uma observação da característica de Caim, da personalidade daquele agrupamento, né? Porque Caim aí não vai atuar como um, um ser, né? Uma Como Kardec aqui já individualidade, não é uma mostra, individualidade, mas é uma a individualidade. Ele já vai representação de um mostrar. grupo. Exatamente, já vai mostrar que essa coisa de viver 800 anos, né, é toda um grupamento, né, enfim, uma tribo, sei lá, o que seja aí, né, que vai vivendo, né, todo aquele período, né, e aí e também vai dizer, olha, o Caim conhece uma mulher, né, e casa com ela. Mas, poxa, se ele casou com uma mulher, a mulher tem que ter tido pai e mãe, né? Porque ela não nasceu do nada. Então, né, havia uma mulher com quem ele se casou e essa mulher há de ter tido uma família. Então, aí ele vai estar mostrando para a gente que não há coerência em achar que foi só Adão e Eva, depois só Caim, e aí daí foi que nasceu uma prole, né? E depois o Sete, que é um outro filho da Adão e Eva. E e pronto, vai falar, né, que seria incoerente dizer que ele está construindo cidade, né? Então já mostra que ele está saindo da condição de agricultor, né, de lavrador, para uma outra etapa, né, da humanidade, que são os povoados maiores, as cidades, aquela coisa toda, né? E com esse povoamento, né, essa essa progressão do mal vai se instalando cada vez, né, maior, porque aí depois ele vai dizer que quando chega o Cristo, que Mateus, quando começa o Evangelho, ele vai mostrar a genealogia de Jesus, fazendo um contraponto na genealogia de Adão e Eva, né, que vai mostrar o mal na terra, aquela coisa toda. Aí entra Jesus, né, com a sua brandura, atenuando todas aquelas, né, aquele modo, né, de encarar e de colocar a lei divina como uma lei vingativa, uma lei que, né? Mas é isso. Pepita, se quiser falar, se É, alguém quiser falar. eu queria falar o seguinte: eu vejo assim, quando Deus fala para Caim que ele vai colocar um sinal, e eu vejo isso como a misericórdia, ou seja, Caim sabia, porque ele diz: eu sou um grande, né, criminoso, eu Vou mereço. vagar pela terra. Ele mesmo reconhece que ele merece toda a punição possível, etc. Ele sente o culpado, o remorso, aquela coisa toda. E aí Deus, quando ele vai colocar o sinal, e a gente se levar ao pé da letra não tem o menor sentido, colocar sinal para quê se não tinha outros homens que pudessem matá-lo, né? E aí, para que ninguém possa lhe fazer mal, não é? Ou seja, a misericórdia divina sempre atenuando e dando a gente novas etapas reencarnatórias para que você vá refazendo, e aí sempre com um sinal diferente, porque a gente vai mudando de corpos, né? E nisso a gente vai refazendo, até os nossos adversários custam muitas vezes a nos identificar, e aí, quando esse descendente, não me lembro se acho que não é filho, acho que se é neto, alguma coisa do Caim, Enoque, é o Enoque, né? O Enoque é filho, né? enfim, é o Então, filho. quando ele vai dizer que se alguém fizer mal a ele, será vingado, né? 70 vezes 7, o importante dessa fala é porque quando no Evangelho, Jesus, quando alguém pergunta quantas vezes deverei perdoar ao meu Exatamente. agressor, aí Jesus, aí ele fala até 7 vezes.
Quando a pessoa pergunta até 7 vezes, é porque Caim teria que ser vingado até 7 vezes, né? Aí ele diz, não, até 70 vezes 7, quer dizer, que seria o descendente de Caim, que está lá na Gênesis, fazendo um contraponto dessa punição de 70, dessa vingança de 70 vezes 7. Aí Jesus disse, olha, você não... Aí, se a gente faz a interlocução, a fala de Jesus se torna muito mais profunda, porque o que Jesus quer dizer, olha, você não pode vingar o inimigo até 7 vezes, nem até 70 vezes 7, mas você tem que perdoá-lo até 70 vezes 7, o que é infinitamente. Então, Jesus vem trazer, digamos assim, ó, vocês aprenderam que era assim. Você fazia um mal e você podia ser vingado até 7 vezes 7, ou até 70 vezes 7, ou seja, indefinidamente. Mas, em verdade, eu vos digo que você tem que perdoar até 70 vezes 7. Então, o que eu acho bonito assim nessas colocações do Haroldo é que você começa a raciocinar e começa a fazer essas interlocuções, a gente fica com a antena assim, mais abusada e começa as coisas a fazer um certo sentido. Então, a importância que eu vejo é porque a gente passa a entender as falas de Jesus, porque a maioria das falas de Jesus são todas cifradas, são todas elas fazem referência às falas dos profetas e às falas dessas passagens da Gênesis. Então, é importante por causa disso. E aí eu vejo também essa misericórdia, né? Quer dizer, e também que fica assim totalmente incoerente para a gente saber que o cara vai ter um filho com 130 anos, ainda mais naquela época que as pessoas, a vida delas não era tão longa quanto a nossa, né? O período de vida era até mais curto, quer dizer, havia alguns anciãos que até iam a uma idade mais avançada, mas a maioria tinha a vida curta. E você viver 800 anos é realmente impossível. Mas aí o Haroldo fala exatamente que ele não se refere à idade de Adão propriamente, mas à idade dessa geração adâmica, ou seja, dessa geração, desse grupo, que aí começa, que eles dividem em grupos, que aí depois começaria o bem a partir, né, do pai de Abraão, né? De Abraão, Jacó, aí começa ao bem se manifestar, seriam outras gerações. Então, eu acho que isso é importante. E aquela passagem também de Mateus que eu acho que eu já falei, que eu achei isso interessante. Isso aí acho que o Haroldo fala também, quando Jesus vai falar para os judeus, né? Na realidade, os fariseus, quando eles dizem que eles são filhos de Abraão, e Jesus claramente diz que eles não são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês entenderiam o que eu falo e vocês seguiriam as minhas palavras. Mas vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do demônio. Aí fica parecendo uma fala assim, sabe? Como é que Jesus vai dizer que eles são filhos do demônio? Mas ele fala, vocês são filhos do demônio, por isso vocês querem matar-me. Ele diz isso claramente, está lá textualmente na Bíblia. E aí o Haroldo vai dizer que, olha, só dá para entender essa passagem se você remonta a Gênesis, quando ele vai falar daquela geração, filhos da serpente, ou seja, aquela geração afastada de Deus, e depois a geração que se aproxima de Deus, que busca seguir. Então, Abraão seria aquele patriarca que vem já trazer uma visão boa, ou seja, trazer o bem, a germinação do bem. E eles, os fariseus, seriam produto de Caim, ou seja, daquela geração, como diz a Glorinha, a germinação do mal que se propaga, etc, etc e tal. Então, aí ele vai fazer esse contraponto. Eu acho essas coisas assim importantes, porque realmente a gente só começa a ter entendimento
elas só fazem sentido quando avaliadas fazendo essa interlocução, essa correlação de significados, né? É verdade. Então, item 26. Eram necessários os conhecimentos que o Espiritismo ministrou acerca das relações do princípio espiritual com o princípio material, acerca da natureza da alma, da sua criação em estado de simplicidade e de ignorância, da sua união com o corpo, da sua indefinida marcha progressiva através de sucessivas existências e através dos mundos, que são outros tantos degraus da senda do aperfeiçoamento, acerca da sua gradual libertação da influência da matéria, mediante o uso do livre-arbítrio, da causa dos seus pendores bons ou maus e de suas aptidões, do fenômeno do nascimento e da morte, da situação do espírito na erraticidade e, finalmente, do futuro como prêmio de seus esforços por se melhorar e da sua perseverança no bem, para que se fizesse luz sobre todas as partes da gênese espiritual. Graças a essa luz, o homem sabe doravante de onde vem, para onde vai, porque está na terra e porque sofre. Sabe que tem nas mãos o seu futuro e que a duração do seu cativeiro neste mundo unicamente dele depende. Despida da alegoria acanhada e mesquinha, a Gênese se lhe apresenta grande e digna da majestade, da bondade e da justiça do Criador. Considerada desse ponto de vista, ela confundirá a incredulidade e triunfará. Gente, eu não sei para vocês, para mim, olha, ter vindo até aqui, estudando a Gênese, estudando tudo que ele colocou da criação, né, do planeta, todo o tempo que o nosso planeta levou até receber, né, os espíritos, esses espíritos errantes, né, que, enfim, Jesus preparando esse planeta para a gente. Isso, para mim, nossa, tem sido assim de uma beleza imensa, né? Cada vez mais pensar, né, nesse planeta como na nossa casa, né? O nosso abrigo, tudo para nós, né? E tudo que nos cabe aqui, né? Nesse mundo, né? Que a gente precisa pensar, enfim, o que é mais importante para nós, né? E realmente a doutrina espírita, ela veio jogar uma luz assim que eu acho que a gente não teria, né, se não tivesse essa codificação na mão, né, jogar essa luz, né, do princípio espiritual, quando ele fala do fluido vital, né, do fluido universal, né, tudo isso para a gente entender, né, como se processa, como se processou toda essa vida, né, aqui para nós, né? E essa nossa jornada, né? Nós como espíritos que almejamos um dia, né, uma situação melhor, a gente olhar para a Gênese e ver onde a gente está, né? A Gênese mosaica, ver onde a gente ainda se encontra, né? É isso aí. Podem falar. Eu realmente também, naqueles primeiros capítulos, quando a gente percebe que foram bilhões de anos para o Cristo preparar esse planeta, né? Esse planetinha, bilhões de anos, bilhões, não são milhões, são bilhões que eu não consigo nem dimensionar na minha cabeça que sejam bilhões, né? Porque 1000 anos para nós já é uma eternidade, quando a gente fala em 1000 anos, é uma eternidade. Quando a gente se fala milhões de anos, e você vê, se para preparar o povo, para que nós pudéssemos começar a trajetória aqui, levou alguns bilhões de anos, não é? Alguns bilhões de anos. Então,
esse Cristo tem que amar profundamente cada um de nós. Porque como é que ele podia investir, né, investir tanto tempo preparando, elaborando algo para nos servir de moradia, para nos servir de residência, para nos acolher. Então, esse amor é algo assim infinito, infinito. A gente não tem como dimensionar. E nós temos, assim, lendo essa parte, esses primeiros capítulos, a gente vê quanto nós somos apressados, quanto nós não temos paciência alguma, porque a gente fica desesperado diante de problemas que a família enfrenta, que qualquer um de nós pode enfrentar, a gente fica angustiado, querendo resolver logo, querendo. Gente, o Cristo espera por nós há bilhões de anos, gente. E a gente quer resolver as coisas num passe demais, num passe demais. E aí eu também fiquei assim encantada com o estudo dessa parte primeira aqui da Gênesis. Achei que foi assim muito rica, assim, pelo menos eu nunca tinha estudado assim, ainda mais assim em grupo. Eu achei que foi assim muito gratificante. Para mim, pelo menos, foi bastante. Bom, alguém mais quer falar alguma coisa? Senão a gente vai para Obreiros da Vida Eterna. Vamos Eu para fico Obreiros? pensando, Pepita, se Deus cria incessantemente, quantos planetas estão em formação no mesmo período que a Terra ficou, né? Quantos espíritos ainda primitivos chegarão? Que é uma Constante. roda que não para, né? Nossa, a gente é assim, ó, menos que um grãozinho de areia, né? Não. Perfeito, é isso mesmo. Bom, quem vai querer começar a leitura de Obreiros? Quer começar, Verinha? Depois aí a gente passa para o povo também. Posso comentar, porque eu marquei, mas aí eu não gosto de ficar marcando livro. E aí eu não me lembro onde foi. Ele ainda não foi enterrado, né? Ainda não. Ia ver o aparelho. Vamos É ver. como e como a viúva e os E como filhos a chorassem viúva, lamentosamente, tá. advertiu. Então a gente parou naquele pedaço, né, em que a mãe dele convida ele para ver o corpo dele, né? Isso. Para ter gratidão e respeito àquele que foi seu melhor amigo, companheiro de longa batalha redentora. E como a viúva e os filhos chorassem lamentosamente, advertiu. Deploro os sentimentos negativos a que se recolhem os seus entes amados, despercebidos das realidades do espírito. Não se detenha, Dimas, nas lágrimas que derramam, absorvidos em devastadora incompreensão. Este pranto e estas exclamações angustiosas não traduzem a verdade dos fatos. Você sabe agora, mais que nunca, que a imortalidade é sublime. Nunca houve adeus para sempre, sempre na sinfonia imorredora da vida. Abstenha-se, pois, de responder por enquanto às arguições, cadê onde é que está? Que sua mulher e seus filhos dirigem ao cadáver. Quando você estiver refeito, voltará a auxiliá-los, consagrando-lhes ainda e sempre inestimável amor. Então, essas palavras realmente são importantíssimas, né? Nesse momento do espírito que está assim, retornando à pátria espiritual, né? E aí mostra a importância da gente ter um controle emocional,
nessa hora derradeira onde nossos entes queridos vão para o outro lado, para a gente não entrar em desespero, porque isso daí atrapalha muito o momento, né, desse desenlace. E aí diz que Dimas procurou conter-se ante a perturbação geral do ambiente doméstico e, vacilante, debruçou-se sobre o ataúde, vertendo grossas lágrimas. Via-se-lhe o inaudito esforço para manter serenidade naquela hora. Rente a ele, a esposa proferia frases de intensa amargura. Todavia, em obediência às recomendações maternas, ele guardava a discreta atitude de tristeza e enternecimento. Então, você vê como a mãe dele é enfática, né? Quando ela fala para ele que ela não acha correto aquele tipo de sentimento, para ele não ficar ligado àquela situação, né? Isso tudo ela foi muito enfática nas palavras, porque ela sabia que ia prejudicar seu filho, Eu né? achei, eu E achei para a gente esse... também. Ele Tá. está sem som, não. Não, estou com som. Oi. Eu achei também, Verinha, a colocação da mãe, não só enfática, Sim, mas ela chega a ser até um pouco, digamos assim, mais é, severa, enérgica? enérgica, para que ele não vacile, porque ela já começa dizendo: deplora os sentimentos negativos a que se recolhem os Sim, seus entes amados. Ela não fala, meus netos, minha sogra, não. Aí depois, quando ela vai assim, não se detenha nas lágrimas que derramam, quer dizer, não fica prestando atenção nesse choro, absorvidos em devastadora incompreensão. Então, quando a pessoa está em devastadora incompreensão, aquele choro é de rebeldia. Eu não quero que você vá, eu vou ficar sozinho, e fica aqueles gritos, aquelas coisas. E aí a pessoa fica, às vezes, fica assim, nossa, a, so, a viúva estava inconsolável, estava sofrendo demais. E é só, às vezes, total descontrole emocional. E a pessoa, no descontrole emocional, é aquela coisa que a gente falou no início. Ela vai falar, vai levar assim aquelas exclamações a um auge de total irreflexão, de total, aí diz assim, ó, esse pranto e estas exclamações angustiosas não traduzem a verdade dos fatos. Ou seja, não significa que eles estejam sofrendo tanto quanto a pessoa fala, porque está gritando, porque está se lamentando, porque está fazendo aquela coisa toda. E aí ele vai dizer exatamente: agora você sabe que a imortalidade é sublime, nunca houve adeus para sempre. Então, aquele drama todo, aquela coisa toda, ela vai mostrar que é um descontrole e ele fica, mesmo ele querendo se segurar, mas ele vacila. Ele vai meio que ficar abalado, meio que ficar assim, a esposa, são os filhos. Eu acho que se ele pudesse, ele ia lá, abraçava, pegava, botava no colo, mas se ele se entregar a isso, não vai conseguir ser recolhido. E aí, o caso do Dimas é para a gente pensar muito, gente, porque eu acho que foi até a Glorinha que falou isso da outra vez. Alguém que fez da vida dele o que o Dimas fez, no contato com a vivência do espiritismo, no trabalho da caridade, no trabalho. E, no entanto, emocionalmente, ele não está conseguindo ter o equilíbrio. E a gente vai ver como ele vai ter dificuldade para frente de se adaptar. E aí a gente fica achando que, olha, nós somos espíritas, vou tirar olha minha carteirinha aqui, ó, espírita há 30 anos, espírita há 40, e a Eu não vou gente. tirar, não. Eu tenho Não, certeza que eu não não, vou tirar de letra. não, mas aí pensa bem, Glorinha, Vou precisar de todo, muita ajuda. todo o trabalho, olha só, todo o trabalho que ele fez, né? E mesmo assim, ele É, está tendo uma dificuldade enorme para se desprender, é né? verdade. Então, é para a gente botar a nossa barba de molho.
E nisso entra uma coisa chamada equilíbrio emocional, porque, na realidade, diante da falta de educação dos parentes, que estavam lá gritando, chorando, ah, meu pai, você vai embora, aquela coisa que a gente ouvia nessas falas, ele está, assim, totalmente balançado. E aí a gente vai ver que ele vai ficar bastante balançado, a gente vai ver isso agora para frente, né? Aí, alguém gostaria de continuar lendo, para não ficar só a velhinha lendo? Quer ler um pouco, Daisy? Posso ler. Tá bom. Notei que Dimas sentia dificuldade para concatenar raciocínios, porque tentou em vão articular uma prece em voz alta. Percebendo-lhe o intenso desejo, aproximou-se Jerônimo de sensível irmão encarnado, então presente, tocou-lhe a fronte com a destra luminosa e o companheiro, declarando sentir-se inspirado, levantou-se e pediu permissão para pronunciar breve súplica, no que foi atendido e acompanhado por todos. Sob a influência do orientador espiritual, o companheiro orou sentidamente. Verifiquei que Dimas experimentava imensa consolação, graças ao gesto amigo de Jerônimo. Logo após, ante as exclamações dolorosas dos familiares, o ataúde foi cerrado e iniciou-se o préstito silencioso. Seguíamos ao fim do cortejo em número superior a 20 entidades desencarnadas, inclusive o irmão recém-liberto. Abraçado à genitora, Dimas, em passos incertos e vagarosos, ouvia-lhe discretas exortações e sábios conselhos. Entre os muitos afeiçoados do círculo carnal, reinava profundo constrangimento, mas entre nós imperava tranquilidade efetiva e espontânea. Prosseguíamos com as melhores notas de calma, quando nos acercamos do Campo Santo. Estranha surpresa empolgou-me de súbito. Nenhum dos meus companheiros, exceção de Dimas, que fazia visível esforço para sossegar a si mesmo, exteriorizou qualquer emoção diante do quadro que víamos. Mas não pude sofrear o espanto que me tomou o coração. As grades da necrópole estavam cheias de gente da esfera invisível em gritaria ensurdecedora. Verdadeira concentração de vagabundos, sem corpo físico, apinhava-se à porta. Endereçavam ditérios e piadas a longa fila de amigos do morto. No entanto, ao perceberem a nossa presença, mostraram carantonhas de enfado e um deles, mais decidido, depois de fitar-nos com desapontamento, bradou aos demais: não adianta, é protegido. Acho que tá bom, né? Pode comentar. Não, o que a gente sabe é que realmente, nessa hora que ele está, quer dizer, ele está balançando isso aí é mais do que natural, né? Porque eu acho que o trabalho, ele fortalece, né? Ele impulsiona, mas nesse momento aqui, eu acho que é o que é as conquistas espirituais mesmo que a pessoa traz, né? E eu acho que é natural, eu acho, né? Essa balançada, né? Porque ele está ainda muito ligado às pessoas, à família, mas ao mesmo tempo ele sabe que está partindo e a mãe ali fortalecendo. E aí, nessa hora, a melhor coisa realmente é uma prece, né? E a gente vê aqui como é que a prece fortalece, né? Como é que a prece segura, no sentido mesmo de firmar a pessoa, né? Agora, o que eu achei interessante aqui, que ele acompanha o cortejo, né? Depende de cada um, claro, né? Mas aí já fala aí, porque não é comigo. Daisy,
Ele acompanha o cortejo. A gente tem várias narrativas. Aquele Eu Voltei também, eu acho que ele acompanha o cortejo, não me falha a memória, né? Tem algumas narrativas que as pessoas acompanham. E aí a gente vai ver que, digamos assim, esses espíritos imagino que sejam bem ocupados, como um Jerônimo desses, um orientador. E, no entanto, eles estão ali seguindo lá aqueles passos do sepultamento, que devem ser lentos, enfim, aquele tempo todo ali, como um tempo até para ele se equilibrar. Aquela mãe está ali ao lado dele, orientando, aconselhando, fortalecendo. E aí a gente vai vendo esse, como ele diz aqui, A proteção ao corpo também. grande necrópole estavam cheios de gente da esfera invisível em gritaria ensurdecedora, verdadeira concentração de vagabundos sem corpo físico estavam ali apinhados naquelas grades que normalmente contornam os cemitérios. Aí a gente fica imaginando, né, aquela galera toda, e aí você viu que algum deles falou assim, de deboche, e aí algum deles falou assim, olha, não adianta não que é protegido. Ou seja, esse a gente não vai poder. Agora você pensa bem, o André Luiz fica chocado, mas imagina, gente, eles como abutres. Vocês já viram? Por exemplo, se tiver algum animal apodrecido, fica aquele monte de urubus ou algum animal que ainda não faleceu, está prestes a falecer, eles ficam ali sobrevoando, sobrevoando, esperando a inanição do animal para poderem avançar para sugar aquilo tudo. Aí você fica imaginando os abutres, né? Fica imaginando os urubus. Gente, eles estavam ali, eram seres, né, humanos na maneira de dizer, né? São espíritos, né, que foram homens ou mulheres que estão ali esperando como abutres para sugar os resíduos vitais daquele corpo. Pensa bem, a que condição pode descer o ser humano? A que condição nós podemos descer? E aí a gente fica só imaginando, não, porque antigamente, quando me lembro quando eu vim morar aqui em Jacarepaguá, tinha adulta, né? Em tudo quanto era esquina tinha oferendas, tinha nas encruzilhadas, era uma coisa, gente, era todo assim, tudo que era encruzilhada você via. Hoje, graças a Deus, você quase não vê mais. É muito difícil você ver. Mas aí você fica imaginando, meu Deus, que espíritos são esses que vão ali para. Mas são. E que espíritos são esses que ficam ali na necrópole, esperando os corpos, né? Os irmãos que estão indo sem proteção, por, quer dizer, a proteção existe, mas a pessoa né? E que vão ser sugados, vampirizados, né? A palavra certa é essa, né? E aí a gente fica imaginando, gente, se a gente não quer, nós não queremos mais voltar a uma condição dessas. Então a gente tem que saber que de repente a gente já passou por essa condição e é muito doloroso saber que seres, às vezes que a gente até ama, coisa e tal, que podem vir a passar por uma condição dessas. Tamanha materialidade, tamanha necessidade de sentir a energia vital do encarnado, tamanha essa necessidade de querer vivenciar sensações materiais, não é? Eu acho que aqui André Luiz, quando colocou isso nessa década de 40 e pouco, gente, ele foi audacioso, porque não é à toa que a obra toda foi muito condenada, porque os espíritas também, muitos não estavam preparados para lidar com essas verdades mais profundas, né? Mas aí, falem aí vocês. Alguém quiser tecer algum comentário desse trecho? Ninguém? Esse trecho todo mundo quer pular, né? Ninguém nem quer demorar muito, né? Ninguém quer demorar muito. Raquel, quer continuar a leitura? Não estou acompanhando por causa do celular. Ah, Não tá consegui bom. entrar pelo computador. Tá. E quem quer continuar lendo? Ana, Solange, Andréia?
Babi? Então, Então, vou pedir a Verinha para continuar lendo, tá? Vocês estão com preguiça. Verinha, você abre o som, Verinha. Veri- Verinha, abre o som. É que a Mel estava latindo, aí eu fechei o som aqui. Ah, tá bom. Bom, voltei-me preocupada e indaguei do padre Hipólito o que significava tudo aquilo. O ex-sacerdote não se fez rogado. Nossa função, acompanhando os despojos, esclareceu ele afavelmente, não se verifica apenas no sentido de exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação. Destina-se também à sua defesa. Nos cemitérios costuma congregar-se compacta fileira de malfeitores atacando vísceras cadavéricas para subtrair-lhes resíduos vitais. Ante a minha estranheza, Hipólito considerou: não é para admirar. O Evangelho, descrevendo o encontro de Jesus com endemoniados, refere-se a espíritos perturbados que habitam entre os sepulcros. Reconhecendo minha inexperiência no trato com a matéria religiosa, Hipólito continuou: como você não ignora, as igrejas dogmáticas da costa terrestre possuem erradas noções acerca do diabo, mas, inegavelmente, os diabos existem. Somos nós mesmos, quando desviados dos divinos desígnios. Pervertemos o coração e a inteligência na satisfação de criminosos caprichos. Oh, mas que paisagem repugnante! Exclamei surpreendido, interrompendo a instrutiva explanação. É verdade, concordou o interlocutor. É quadro deveras ascoroso. Todavia, é reflexo do mundo onde também nós nem sempre fomos leais filhos de Deus. Para Quer aqui, comentar, Pepe? Verinha? Dá uma comentada. Sim. Então, essa explicação que ele fala, né, é muito interessante, que ele fala que os diabos somos nós mesmos, espíritos assim muito ignorantes, perversos, durante a nossa caminhada. Hoje nós estamos com conhecimento, estamos já fazendo a nossa reforma íntima, mas no passado, qual de nós não errou, né, Pepita? Tivemos muitos erros. Estamos caminhando, mas tivemos muitos erros. Eu fico pensando, né, nesses espíritos tão sofredores, que eles são perturbados, mas são sofredores, que eles desconhecem o bem. Eles vivem na ignorância ainda, né? Como nós também já vivemos. Então, a gente fica assim, realmente, como o André Luiz falou, é um quadro, né, repugnante mesmo, vendo essa situação deles que desejarem sugar, né, os princípios vitais, né, os resíduos vitais. Na verdade, eles estão naquela atmosfera ainda, mas a gente sabe que vão caminhar a cada reencarnação para progredir cada vez mais, né? Aí a gente tem que ter um olhar também de compassivo, né? Da pena também, né? De ver esse tipo de situação, porque eu acho que a gente já passou por isso, fica lá dentro da gente ainda alguma coisa marcada sobre isso. E dói muito ver, né, esses seres dessa maneira ainda, né, vivendo dessa maneira ainda, desencarnados, porque eles não tiveram o privilégio de serem levados ao plano espiritual, eles ficam vagando por ali, né? A gente sabe que tem espíritos que vivem em bares, em festas, sugando as energias vitais daqueles que estão ali. Então, a gente sabe dos que se drogam. Então, isso é se nós entendemos isso, sabemos que devemos evitar certos ambientes, evitar de ver certos filmes, assistir a certas situações. Imagina, quem não sabe
como fica envolvido espiritualmente com esses espíritos também, né? É uma coisa muito séria mesmo. E a gente sabe que ainda tem muita gente que que se compraz em coisas que não eram para se comprazer, né? Era para entender mais a espiritualidade, a vida superior, era para entender muito mais, mas não entendem ainda. Então, cada um está na sua escadinha evolutiva, não adianta forçar. Tudo tem um tempo, né? Mas, na verdade, que dá também muita pena. Como ele diz aqui, nem sempre fomos leais, filhos de Deus. E é uma verdade, nem sempre fomos. Muitas vezes também estivemos do jeito que eles estão, não é? É verdade. Alguém gostaria de tecer algum comentário sobre esse trecho aí, gente? Alguém gostaria? Na realidade, se a gente voltar para Gênesis e para o tempo, digamos assim, de cada um de nós, e como é lenta a progressão do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento espiritual, acho que quando a gente estuda Gênesis, que a gente ficar, digamos assim, um milênio é um ponto na eternidade, um milênio é um ponto. Então, o que para nós parece assim uma eternidade é um ponto na vida desse ser. E acredito, quer dizer, vai chegar um momento do despertamento através da dor, através de uma reencarnação compulsória. Só Deus sabe como você vai ser arrancado de um processo, porque, repara, eu faço assim um paralelo, a Raquel talvez deva viver esse processo, mas quando eu fui professora, tinha aqueles alunos que eles não sabiam ler, quer dizer, eles estavam no oitavo ano, mas não sabiam ler, não conseguiam entender nada. Então, eles ficavam ali naquela zoeira, né? Porque eles não conseguiam, digamos assim, qualquer explicação para eles parecia assim algo é, complicado demais. Aí você percebia a dificuldade de entendimento. A gente percebe em algumas crianças da nossa evangelização que você pode tecer os comentários mais preliminares, alinhavando com palavras bem simples, e mesmo assim a pessoa não consegue. Uns conseguem falar muito bem, outros não conseguem elaborar um pensamento. Não consegue, prefere não falar nada. E aí você fica, digamos assim, à deriva, porque você não consegue acompanhar. Então, para esses espíritos, eles se sentem à margem, né, estão na contramão do progresso, se sentem à margem da estrada, e eles acham que realmente os outros são eleitos e eles são réprobos sem remissão. E na realidade não é assim. Quer dizer, eles mesmos não acreditam que podem ser resgatados ou que pode haver clemência para eles, mas a gente sabe que há. E a gente vê quando esses espíritos chegam numa reunião mediúnica que eles acham que realmente eles não merecem, que Deus, Jesus não é para eles. Então eu acho que é importante, né? É importante o trabalho, e é um trabalho assim muito, digamos, delicado, em que o tempo é um fator assim que a gente não pode considerar muito, nem a pressa muito menos, né? Então, o tempo de Deus para cada um é algo assim, é uma incógnita, e às vezes é bom que a gente saiba que nós podemos estacionar voluntariamente por milênios cristalizados numa determinada situação. Isso dói, mas é verdade. E normalmente esse estacionamento tem uma causa, e essa causa se chama rebeldia aos desígnios divinos, não aceitação dos desígnios divinos. Então eu me rebelo contra esse Deus porque eu estou sofrendo, porque eu não quero sofrer, porque eu não quero essas injunções, e aí eu reclamo, 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 reclamo,
E a gente fica achando que a gente reclama porque está encarnado. Não, isso é uma condição do espírito. Então, o espírito que reclama, que é revelado, ele vai ser encarnado ou não encarnado, ele será um rebelado, ele será um rebelde. Então, a gente precisa atentar para isso, gente. O exercício nosso diário é a gente precisa exercitar a humildade para com os desígnios divinos, a aceitação daquilo que a gente não tem condições de alterar. Claro que a gente tem que trabalhar para amenizar todas as situações que nos chegam, é obrigação, mas tem coisas contra as quais a gente não pode trabalhar. Então, que nós saibamos, enquanto espíritos que somos, que esses irmãos que nos são trazidos para rever conceitos também possam se dar conta. Que aí a gente vem naquela coisa, né, do desconectarmos do divino. Esse nosso afastamento voluntário de Deus e do que Deus representa, dessa lei divina, dessas diretrizes, né? Então, que a gente possa pensar sobre isso. Acabou o tempo? Então, acabou o tempo. Glorinha vai tocar uma música para gente. Nesse momento de prece e emoção, eu sinto Jesus tão presente em você, que está ao meu lado e me faz mergulhar nesse mar de brandura e paz. Tento estar perto do seu coração, unir nossos passos na prece, entender que estar com Jesus no caminho é amar, é sonhar, é encontrar, é sofrer. Então me leva a pensar no meu viver, refletir em paz. Então me leva a pensar no meu viver, refletir em paz. Tento estar perto do seu coração, unir nossos passos na prece, entender
estar com Jesus no caminho, é amar, é sonhar, é encontrar, é sofrer. Então me leva a pensar no meu viver, refletir em paz. Então me leva a pensar no meu viver, refletir em paz. Então, nesse momento, nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Jesus pela oportunidade da vida. Agradecemos, Senhor, por estes momentos de paz e de entendimento, pela oportunidade que nos é concedida de estudar essas obras que nos trazem tantas reflexões, que iluminam, clareiam o nosso raciocínio. Agradecemos, Senhor, o acesso a essa doutrina de luz que hoje norteia os nossos passos e a nossa caminhada. Agradecemos pelos amigos encarnados e desencarnados que estão aqui conosco e permitem que este estudo aconteça. Agradecemos àqueles que nos tutelam e amparam para que possamos caminhar com mais segurança. E hoje pedimos especialmente, Senhor, por todos os nossos irmãos, que apesar de desencarnados, ainda se encontram apegados a toda a materialidade, a hábitos que os torturam e os escravizam. Jesus amado, ilumina-lhes o coração e a mente, abre suas consciências ao entendimento da verdade e à necessidade de submeterem-se aos desígnios do Pai de infinito amor e misericórdia. Que possam substituir a rebeldia pela aceitação da dor que se torna necessária em função das nossas escolhas equivocadas, das nossas ações desastrosas. Então, Mestre querido, que o teu amor possa envolver a todos, que permita que possa um raio de esperança, um raio de luz brotar nesses corações ensombrecidos, para que eles sintam que os amas profundamente. Como amas os anjos, também amas a todos nós que permanecemos na retaguarda e na ignorância. E assim, Senhor, te pedimos que os abençoes. Hoje, meu marido lembrou que faz 27 anos que ele teve um infarto, quando foi praticamente desenganado. E ele renasceu pela tua misericórdia. Então, Senhor, são 27 anos de moratória, de acréscimo de dádivas. Permite que possamos fazer jus a tantas benesses que nos concedes. E que possamos, Senhor, aproveitar cada oportunidade que o teu amor nos concede, hoje e sempre. Que assim seja.